Saúde, Fevereiro Laranja alerta para a leucemia e a doação de medula óssea. A cada 100 mil doadores, apenas um é compatível. 35 mil pessoas no país esperam na fila. Representantes do projeto Biscoitos de Vitória da Conquista se reúnem para fortalecer a cadeia produtiva do biscoito aqui na região. Atleta conquistense vai representar a cidade no Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu em abril. Talento, disciplina e prática diária de exercícios é fundamental para quem quer disputar alguma competição importante. Mas a luta também segue fora do tatame, na busca por patrocínios. É informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais, você confere agora no ESB Notícias, segunda edição, que já Boa noite, hoje é 11 de fevereiro de 2020 e a gente começa essa edição falando sobre uma alteração no horário de algumas linhas do transporte coletivo. A partir de amanhã, o quadro de horário de algumas linhas do D30, D32, D39, R1, R2, R5, R8, R13, R18, R25, R62, R63 e R64 e R65 serão modificados. Segundo a coordenação de transporte, as alterações são para melhorar o atendimento aos usuários. Se você quiser conferir como fica a linha que passa em seu bairro, acesse o site da Prefeitura, o quadro de horários do transporte público. O mês de fevereiro é o mês de referência para a campanha de leucemia e doação de medula óssea, um alerta importante para conscientização e solidariedade. A repórter Joana Rocha traz as informações. A cor laranja ganha destaque em fevereiro. O mês traz a importante mensagem de conscientização e combate à leucemia, uma doença que causa alteração no sangue. Então, a gente tem dois tipos de leucemia. Então, a gente tem a leucemia aguda, que é aquela que é mais conhecida e mais temida também. A gente tem as leucemias crônicas, né? Que normalmente ela é assintomática e a gente descobre com os exames de rotina. A leucemia aguda, ela é um pouco mais grave, né? Então, ela aparece de vez, né? Na maioria das vezes o paciente estava bem, fazendo suas atividades normais e aí a medula dele para de funcionar. E as células também deixam de existir, né? As células normais. É preciso ficar atento aos sintomas da doença, que se apresentam de formas variadas. O paciente ele começa a se sentir fraco, né, por causa da anemia, é mais suscetível a infecções, por conta que as células da imunidade deixam também de existir. E aí aparece também aquelas manchinhas roxas, né, que é secundário à plaqueta baixa, né? A leucemia se inicia na medula óssea. O tratamento é realizado com medicação quimioterápica e através de transplante. O tratamento, né, falando das leucemias agudas, né, normalmente é feito em duas etapas, né? Se o paciente ele é rígido, é novo, né, e tem uma boa performance, a gente sempre vai optar por um tratamento de indução, que é feito com quimioterapia venosa, paciente internado, né? E posteriormente, se ele tiver alguns dados de alto risco, o tratamento pode ser feito com a consolidação com um transplante de medula óssea. A cada 100 mil doadores, apenas um é compatível. 35 mil pessoas no país esperam na fila. Esses são os dados para transplante de medula óssea no Brasil. Para mudar essa realidade, só existe uma saída: a doação. Ambos cruzando os dados entre doadores e receptores. Caso exista alguma compatibilidade, eles vão ligar para o candidato, a pessoa retorna ao Hemoba, coleta uma segunda amostra, que é para confirmar se realmente tem essa compatibilidade. Tendo a compatibilidade, o Estado vai financiar a viagem, eles vão designar a pessoa até o local específico, né, para realizar a doação. Pode ser em qualquer lugar do país ou fora do país. Lembrando que quando a gente envia os dados, a gente não tem mais acesso. A pessoa, se não recebeu no seu e-mail a carteirinha de doador de medula, depois de um mês você pode entrar em contato com o Redome, né, atualiza seus dados, tem um site lá do Redome, atualiza que eles vão enviar.
Então, como é feito o procedimento? E lembrando que a medula óssea é um tecido líquido esponjoso que fica no interior dos ossos, né, do osso do quadril. E é a esperança de cura para milhares de pacientes. Tá aí, pessoal, você que nos acompanha, vá lá ao Hemoba fazer o teste de compatibilidade, o Hemoba que fica lá no Hospital de Base, lá na Avenida Filipinas. Agora a gente muda de assunto porque você já deve ter provado os famosos biscoitos que são produzidos aqui em Vitória da Conquista. Tem dos mais variados tipos de sabor, dos avoadores, os chimangos. E para fortalecer a cadeia produtiva do biscoito aqui na região sudoeste, representantes do projeto Biscoitos se reuniram nesta terça-feira. Em Vitória da Conquista existe um projeto em que representantes de diferentes setores se reúnem para fortalecer a cadeia produtiva do biscoito. Em mais um encontro na manhã desta terça-feira, eles traçaram novos planos. Essa é a segunda reunião do Fórum dos Biscoitos aqui de Vitória da Conquista e hoje a gente tem como foco principal o início do planejamento focado na feira dos biscoitos que vai acontecer em agosto. Em 2018 a gente assumiu um desafio de reativar de forma organizada uma governança da cadeia do biscoito de Vitória da Conquista. E para várias entidades da cidade, banco, própria prefeitura, sendo um parceiro importante, universidades, todos toparam o desafio da gente pensar no biscoito. E por que isso? A gente sabe que o biscoito promove Vitória da Conquista, é um produto embaixador da nossa cidade. Além de promover a cidade, gerar renda e oportunidade de negócios, o projeto conta com a participação da UESB por meio do curso de Ciências da Computação. Nós fomos convidados para inserir todo o aspecto da computação, da área da informática, para dar sustentabilidade a essa cadeia fantástica, a cadeia dos biscoitos, que antes era chamada biscoitos caseiros, agora biscoito de Vitória da Conquista. Então nós estamos satisfeitos. Doce, salgado, goma ou de milho, assado ou cozido. A variedade é imensa. O biscoito é um produto típico da nossa cidade, que beneficia do produtor ao vendedor, até chegar à mesa de todo o conquistense. A Prefeitura tem participado de forma muito ativa do projeto de biscoito, contribuindo, participando de todos os processos e, com certeza, é um segmento que tem que ser desenvolvido, em termos de inovação, embalagem, abertura de novos mercados e se posicionando de uma forma diferente no mercado. Agora é hora de falar sobre previsão do tempo. E aqui conosco, nosso querido colega Marcel de Souza. Boa noite, Marcel. Boa noite, Gabriel. Bem-vindo ao UES Notícias. Eu que agradeço. Marcel, e esse calorão que não vai embora? Não vai embora tão cedo, viu, Gabriel? Boa noite para você, boa noite a todos que assistem ao UES Notícias. Ontem eu falei aqui que tinha uma chuva prevista por volta das 8 horas da noite. Essa chuva, gente, só caiu lá para a zona rural. Aqui em Vitória da Conquista não caiu uma gotinha sequer de chuva. E a previsão de sol aí durante todo o resto da semana, vocês vão conferir na tela a previsão do tempo para a Vitória da Conquista. Aqui amanhã a mínima deve ser de 14 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Amanhã, assim, na madrugada de hoje para amanhã, a temperatura pode cair até 14 graus. Então, uma queda grande de temperatura. A máxima pode chegar aos 31, o sol deve ficar entre muitas nuvens. Na quinta-feira, a mínima é de 17, a máxima pode chegar aos 30 graus, mas vai ficar como ficou hoje, Gabriel. O tempo um pouquinho nublado, mas sem previsão de chuva e com aberturas de sol durante o período da tarde. Já na sexta-feira, aí sim, há uma previsão de chuva de 70%, mas não é nenhuma chuva forte. A mínima na sexta-feira, a mínima é de 18, máxima de 29, a temperatura dá uma queda, mas não é aquela chuva que a gente está esperando, aquela chuva mais encorpada. Então a população de Conquista deve esperar aí a chuva mais para o final do mês de fevereiro, como eu disse ontem aqui com a Aline. Essa chuva que pode chegar na sexta-feira, estava marcada para sábado, mas não chegou. Isso, ela está bem atrasada, dentro da cidade não está caindo uma gotinha de água, não há previsão de chuva, mas assim, a esperança é que no final de fevereiro, aí, pelos que os meteorologistas e os estudos têm mostrado, os mapas têm mostrado, é que para o final de fevereiro a chuva deve aumentar, como é de costume aqui em Vitória da Conquista. E nas outras cidades da região, calor também? Muito calor e sem previsão de chuva. Vocês vão conferir aí na tela, eu selecionei 3 cidades. A primeira cidade é Caculé, que historicamente é uma cidade que registra temperaturas altíssimas. Amanhã a mínima é de 20, máxima de 33 graus, sensação térmica de 35 graus.
igual a sua terra, Itambé, Cacolé também vem registrando temperaturas altas e amanhã a sensação térmica pode chegar a esses 35. Já em Caetité, a mínima é de 18, máxima de 31 graus, a temperatura deve ficar amena. E em Mucugê, mínima de 20, máxima de 31 também, com a sensação térmica em 32 graus, então é um calor constante, mas não tão alto quanto em Cacolé. E nas 3 cidades, o sol deve ficar entre nuvens, com aberturas aí durante todo o dia. Marcel, e neste momento a temperatura está como? Vitória da Conquista agora registra 24 graus e na madrugada, como já mostrou aí na previsão, a temperatura pode cair até os 14. Ontem eu falei que o pessoal ia largar o cobertor, mas hoje eu acho que vai ser preciso utilizar o cobertor porque a madrugada deve ser um pouco mais fria. Eu realmente espero que esse frio chegue, viu? Com certeza também. Boa noite. Boa noite para você e bem-vindo novamente. Eu que agradeço. No próximo bloco você confere os destaques do Giro de Notícias desta terça-feira. E ainda nessa edição, um atleta conquistense vai disputar o Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu. O intervalo é rápido. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram cerca de 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram cerca de 627%. E as doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento. Ajude, uma gota de sangue pode fazer pulsar novamente uma vida. Doe sangue. Uma campanha de televisão e parceria com o Imol. E já estamos de volta aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. A reitoria da UESB emitiu uma nota sobre possível irregularidade nas cotas. Esse é um dos destaques do Giro de Notícias desta terça-feira com a estudante de jornalismo Mariana Costa. Boa noite, Mari. Boa noite, Gabriel. Boa noite para você que acompanha o UESB Notícias, segunda edição. Vamos começar o giro de hoje com a nota sobre possível irregularidade em cotas. A reitoria da universidade torna públicos os seguintes esclarecimentos. O discente Michelson Mendonça da Silva encontra matriculado no curso de bacharelado em medicina da UESB, campus de Vitória da Conquista, tendo sido aprovado em 2019, concorrendo a vaga destinada especificamente para candidatos que realizaram toda a segunda etapa do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, e todo o ensino médio em escola pública, e que se autodeclaram negros, que, segundo a classificação étnico-racial adotada pelo IBGE, representa o somatório das categorias pretos e pardos. O concurso vestibular do qual participou o discente Michelson Mendonça da Silva foi realizado em janeiro de 2019. Porém, o curso para o qual concorreu, Medicina Vitória da Conquista, tem ingresso efetivado sempre no segundo período letivo de cada ano. Em função de problemas enfrentados pela UESB para a adequação de seu calendário acadêmico ao calendário civil, as matrículas dos candidatos aprovados no vestibular 2019, com previsão de ingresso no segundo período letivo, começaram a ser realizadas apenas a partir do dia 9 de setembro de 2019, conforme edital de convocação de matrícula da UESB, número 145/2019. Diante de denúncias recebidas que apontavam para possíveis irregularidades nos procedimentos adotados pelo discente, que conduziram à sua aprovação no concurso vestibular, a UESB instalou o procedimento de sindicância para se proceder à devida apuração mediante portaria 0670/2019, publicado no Diário Oficial do Estado de 15 de outubro de 2019. A sindicância foi concluída em 3 de janeiro de 2020, tendo a comissão sindicante entendido ter havido irregularidade na autodeclaração étnico-racial apresentada pelo aluno, recomendando a instauração de processo administrativo disciplinar, assegurando-lhe ampla defesa e contraditório. Neste momento, após o período de recesso acadêmico e férias docentes e discentes, a UESB está providenciando a definição dos membros que irão compor a comissão processante, 3 membros, servidores, docentes ou técnicos efetivos da instituição, que terá um prazo de 60 dias para apresentar seu relatório e suas conclusões. A reitoria da UESB reitera seu entendimento de que episódios como este não devem ser utilizados como argumento para questionar a validade das políticas de ações afirmativas que são adotadas em praticamente todas as universidades públicas como mecanismo de promoção da equidade social e de emancipação de indivíduos e grupos sociais submetidos historicamente a uma estrutura social que temem perpetuar obstáculos para o seu acesso pleno aos direitos essenciais da cidadania.
A UESB é orgulhosa de sua política de acesso aos seus cursos, que assegura vagas específicas para estudantes oriundos da escola pública, para estudantes negros, para estudantes quilombolas, indígenas e com deficiência, e tem procurado zelar para que tal política cumpra efetivamente seu objetivo essencial, que é o de se constituir em instrumento de equidade social e não em mera oportunidade de inserção ao meio acadêmico de indivíduos que não se inserem nos grupos sociais desprestigiados, em termos de conquista efetiva da cidadania. Confirmando o indicado no item anterior, a UESB nos últimos anos cancelou matrículas de estudantes que, após o devido processo administrativo, tiveram constatado o uso de informações inverídicas para lograr aprovação em seus concursos vestibulares. Por outro lado, a UESB atenta à efetividade de suas políticas inclusivas, tem promovido seminários e grupos de trabalho em associação com setores organizados da sociedade civil, no sentido de avaliar seus mecanismos específicos de ampliação do acesso a seus cursos e de propor alterações em suas resoluções e normas, no sentido de aprimorar a dimensão integratória e libertária de suas atividades acadêmicas. É compreensível e até mesmo salutar a repercussão que casos como o aqui relatado alcançam junto à mídia e à sociedade em geral, pois é para a sociedade que a universidade deve atuar e para ela que deve prestar contas e informações. E para esta sociedade, reafirmamos o nosso compromisso de busca permanente pela excelência acadêmica e pela efetivação da universidade pública como instrumento de realização dos direitos sociais básicos de acesso à educação, à cultura, à formação profissional, assegurando a existência de mecanismos eficazes para fazer desta instituição não uma ilha de indivíduos privilegiados, mas sim uma instituição capaz de trazer em seu bojo toda a diversidade social, étnica, sexual, religiosa, etc., que marca a população baiana e brasileira. Agora vamos mudar de assunto. Não podemos deixar de nos cuidar, vamos falar de saúde mental. O Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB, o NUPSI, retoma atividades neste semestre, ampliando as modalidades de atendimento do plantão psicológico. Agora, os interessados em participar deste tipo de atendimento podem optar tanto pela modalidade individual como pela prática em grupo. Os atendimentos são abertos a todos os interessados a partir de 12 anos e, nesses casos, os menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis legais. O plantão é realizado no próprio NUPSI, localizado na Travessa 13 de Maio, número 369, no centro de Vitória da Conquista. E olha que legal, você não precisa agendar, basta comparecer no dia e horário disponível segundo a programação do plantão individual e do plantão em grupo. Se não deu tempo de anotar, fica tranquilo que você pode ter acesso a essa programação no site da UESB ou no Instagram do Plantão Psicológico, plantãopsicológico.uesb. Qualquer dúvida, entre em contato pelo telefone 77-3424-1045. Volto aos estúdios com você, Gabriel. Muito obrigado, Mari. E desde 2014, a UESB desenvolve o projeto Umbu Gigante, com o objetivo de auxiliar o produtor rural com a capacitação, assistência técnica na produção de mudas, plantio e na condução da cultura do fruto. Para falar conosco sobre esse projeto, aqui está o professor Miro Conceição, professor de agronomia aqui da universidade, e também é o coordenador do projeto. Professor, muito boa noite. Boa noite, é um prazer mais uma vez a gente estar aqui na TV UESB, falando das nossas ações extensionistas aqui da nossa universidade. Professor, esse projeto também ajuda no desenvolvimento econômico desses produtores, são pequenos e médios produtores que têm uma fonte de renda a partir do desenvolvimento desse projeto. Na verdade, nós trabalhamos principalmente com agricultores familiares, são pequenos produtores e agricultores familiares que trabalham com propriedades pequenas no semiárido. Nós já estamos atuando já em 10 municípios, levando essas pessoas a terem, então, a possibilidade de renda com uma cultura que é totalmente adaptada à condição do semiárido. Então, a gente leva a prática de plantar uma cultura nova como cultivo, porque o umbu está aqui desde sempre, não é? E a gente, então, ajuda essa pessoa a ter uma renda a partir desse cultivo. Professor, são mais de 100 produtores, a gente estava conversando aqui, são mais de 100 produtores que já são atendidos por esse projeto desde 2014. É uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa e aplicada aqui na nossa região com a ação de extensão pela UESB. Na verdade, hoje nós temos bem mais que 100 produtores. Por exemplo, no momento nós estamos trabalhando só no município de Anagé com 10 associações. Então, isso aí você já tira um universo só lá de mais de 100 produtores.
E temos municípios como Jânio Quadros, em torno de 50 produtores trabalhando, e outros municípios que a gente também já tem grandes grupos de produtores. Então, esse trabalho tem alcançado um grande número de produtores diretamente e indiretamente, porque as pessoas que têm visto o projeto, que têm visto pessoas plantar, que têm de produção de umbu, também a plantar com efeito direto do projeto. Professor, e amanhã vocês vão realizar uma ação na comunidade gameleira lá em Anagé. Como é que vai funcionar? Uma da parte importante do nosso projeto é o intercâmbio, também chamamos de visita técnica. É esse momento que o produtor pode conhecer um local onde já se produz, um local onde o agricultor ele já vive daquele processo, ou seja, já vive de umbu gigante e vive de produção de mudas de umbu gigante. Então, o agricultor que está começando na atividade, ao chegar e encontrar árvores em produção, ele se entusiasma muito mais. Porque, na verdade, não há quem não se entusiasme ao enxergar um umbu com 150 gramas. Um umbu que é maior que uma maçã, quase o tamanho de uma laranja. Então, a pessoa realmente fica encantada com aquilo e vê o que será possível obter na sua propriedade dentro de alguns anos. E esse projeto desenvolvido aqui pela UESB, a UESB participando aqui do desenvolvimento regional. A gente tem uma grande inserção, principalmente no município do Semiárido. Tivemos esse dia, por exemplo, em Campo, realizando um curso sobre o umbu gigante. Ele é uma alternativa muito interessante para a geração de emprego e renda, para ser trabalhada pela família e produzir um fruto de umbu valorizado. Não é mais aquele umbu para ser vendido de qualquer forma, um fruto de umbu de qualidade que possa ser vendido para a mesa, possa ser vendido para outros estados, para São Paulo, para Salvador, e a gente então começar a valorizar essa cultura, que é uma cultura local. O umbuzeiro é a árvore símbolo do sertão. A gente nada mais está fazendo do que valorizar o grande símbolo do sertão. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. No próximo bloco, você confere uma reportagem sobre um atleta conquistense que vai disputar o Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Baiana, baiano, índio branco mestiço negro, com ginga, com graça, na raça, que acorda, trabalha, de nascença, de coração, de exatas, de humanas, na praia, montanha, com sol e chuva do gueto, da pista, com fé, que pede e agradece. As mina, os mano, as mona, diverso. Aqui é Bahia, aqui é respeito. Estamos de volta aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. Desde 2016, o 11 de fevereiro é considerado pela ONU o Dia Internacional das Mulheres na Pesquisa. O objetivo é celebrar os feitos das mulheres na área e encorajar novas gerações a buscarem a carreira científica. Para comemorar essa data e as pesquisas desenvolvidas pelas mulheres aqui na UESB, vamos conferir uma reportagem sobre o plástico biodegradável. Em tempos de discussões sobre sustentabilidade, os pesquisadores têm buscado soluções que facilitem a vida cotidiana, como embalagens plásticas biodegradáveis. E o programa de pós-graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos tem avançado os estudos não apenas nas embalagens sustentáveis, mas também que interajam de forma positiva com os alimentos. As embalagens que nós trabalhamos são embalagens ativas. Então, a embalagem ativa, ela trabalha diretamente com o alimento. Ela é para favorecer um aspecto do alimento. Embalagens ativas, no nosso caso, nossa embalagem ativa antimicrobiana. Os plásticos biodegradáveis são uma realidade no mercado brasileiro. Mas o que a gente sabe é que eles são fabricados com produtos oriundos de micro-organismos. E o diferencial dessa pesquisa desenvolvida aqui pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia é que os plásticos biodegradáveis em estudos e em desenvolvimento são feitos de componentes oriundos de resíduos da agroindústria. Inclusive, uma das novidades é a produção de plásticos comestíveis. E a gente vai conversar um pouco mais agora com a pesquisadora, que é a professora Cristiane Patrícia de Oliveira. Professora, explica para a gente o diferencial desses produtos que estão sendo, ou dessas embalagens que estão sendo pesquisadas e desenvolvidas aqui pela universidade e as que são existentes no mercado de trabalho. Nós estamos utilizando resíduos
da agroindústria. Então, nós temos filmes aqui, por exemplo, à base de bagaço de cana. Nós produzimos filmes também com casca de resíduo do cacau, da indústria de cacau. Vamos iniciar agora uma pesquisa utilizando na ação desses filmes que estão aqui Ainda em fase de estudos e experimentos, o sonho dessas pesquisadoras é que o produto chegue ao mercado em pouco tempo e contribua para a qualidade de vida das pessoas. Agora nós estamos já no processo de fazer contato aí com algumas empresas, outras instituições de ensino, para que a gente possa tirar isso aqui da bancada e fazer numa escala piloto, né? Eu acredito que nesse ano a gente consiga já levar isso aí para uma planta piloto, para fazer numa escala maior do que a que a gente faz aqui no laboratório, né? E quem sabe, daqui a um tempo, em uns 2, 3 anos, esse produto já está chegando no mercado, né? E no âmbito das embalagens comestíveis, já está em fase de estudos uma boa novidade, principalmente para quem curte um delicioso sorvete no calor, por exemplo. Se a gente consegue fazer um copinho que é comestível, que seria mais ou menos como se fosse lá o cascão, né? Então você teria também a possibilidade de colocar esse sorvete num copo que é comestível. Então também você comeria o sorvete e depois esse copo ele não precisa de ser descartável. Você também pode comer esse copo. Você pode também fazer as colherzinhas com esse material, né? Com esse plástico comestível. Então existem vários produtos outros, né, produtos que podem também ser confeccionados à base desse plástico comestível. E são pesquisas como essa que nos fazem crer em universidade pública, gratuita e de qualidade. Parabéns a todas as pesquisadoras aqui da UESB. Agora a gente muda de assunto porque um atleta conquistense vai representar a cidade no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em abril. Confira a reportagem de Cristiane Santana. Na parede da academia, frases que mencionam motivação diária e uma disciplina, força, dedicação, concentração e tantas outras características do jiu-jitsu. Marighella conhece bem cada um desses adjetivos. Também pudera. Toda a identificação do atleta com o esporte vem desde a infância. Eu ingressei no jiu-jitsu através de um amigo meu chamado Maico. Tinha um professor nosso da nossa equipe, Maxwell, tinha uma academia na época na Rubis 4. Ele iniciou no jiu-jitsu e tal, eu acompanhei ele, vi um pouco a empolgação dele, ele me ajudou com o kimono e aí eu comecei a treinar, comecei a frequentar na Rubis 4 e tal. Depois continuei, me interessei pelo jiu-jitsu, conheci algumas competições e tal, me apaixonei assim perdidamente por esse esporte, me identifiquei, né? E o amor pelo esporte o leva longe. Em abril tem a oportunidade de brigar por medalha no Campeonato Brasileiro. Treino 6 vezes na semana e 3 vezes por dia. E entre os apoiadores está o Gabriel, que faz questão de acompanhar o amigo nos treinamentos. E menciona que a cidade é um celeiro para atletas de renome. Temos atletas aí que são revelações, como Alessandro Marighella, Matheus Gomes, Esdras Gama, vários atletas que a gente vem revelando aí, Guilherme, mais conhecido também como Curirim, entendeu? Então, assim, são muitos atletas e todos eles precisam de apoio. Talento, prática de exercícios são importantes, mas a luta também sai fora do tatame na busca por patrocínios. E se você se sentiu motivado a ajudar o Marighella a disputar o Campeonato Brasileiro, anote aí os canais. A minha rede social é Alessandro Marighella, @Alessandro Marighella, e deixo o meu contato de telefone, né? É 8859-0682. Se você tiver uma empresa que se interessa em ajudar um atleta de jiu-jitsu, eu conto com a sua ajuda. Tá aí, pessoal, vamos ajudar a fomentar o esporte, conquista é um celeiro de vários esportistas e a gente tem que sempre contribuir com isso. E o ESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp,
3424-8763. Amanhã, 11h45, mais informação e conteúdo no ESB Notícias, primeira edição, com Luiz Pedro Passos. E às 6 da tarde, é o ESB Notícias, segunda edição, com Aline Sampaio. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.